Ai, ai. Bendições, meus irmãos. Estamos aqui tratando de conectar com o pastor Paulo. Vamos a ver, assim que ele consiga entrar ao vivo. Ah, meu amado pastor Paulo, onde está esse homem? A paz do Senhor. Aham! Glória a Deus. Finalmente aqui estamos, aqui estamos. Sim, graças a Deus. Como está o som aí, tá bem? O som tá bom. E aí, tá bom o som? Sim, sim, tá excelente, tá tudo bem, tudo bem. Vou compartilhar aqui. Glória a Deus. Aleluia.
Hermanos de Costa Rica que estão conectados, por favor, deem um olá, escrevam algo aí, deem uma señal para que nos demos conta como está o sonido, a imagem e todo o demais, por favor. E compartilhe esse vídeo. Muy bem, meu irmão. Aqui estamos conectados nesta manhã com o pastor Paulo Souza, da Igreja Bautista, missioneira desde São Paulo, Brasil, onde estaremos fazendo uma live compartida, verdade? Em la que o irmão Paulo vai extrair a palavra a nós outros. E o tema, eu creio que os irmãos já viram o anúncio, verdade? Entre semana, pusimos anunciando. E o tema, vamos falar de marcados por la bendição. E mientras o irmão Paulo predica, eu vou tratar de traduzir ao espanhol. Assim que desfrute esse momento em que o Senhor nos vai falar, amém? Desde Brasil, diretamente de São Paulo, Brasil. Irmão Pastor Paulo, Deus abençoe você. Que o Senhor abençoe você grandemente nesse momento. É uma alegria muito grande poder compartilhar, verdade, esse momento, né, com o amado pastor. E vamos ao que interessa, como dizem por acá, ao que venimos. Vamos ao que venimos fazer, verdade? O tema já o irmão tem, então vamos ver o que o Senhor tem a falar com nós outros, verdade? Pode apresentar-se, se é o caso, e vamos estar falando. A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. A paz do Senhor, irmãos e amados. Deus possa visitá-los nessa aí manhã ainda, aqui já é tarde, né? Deus possa visitá-los de uma maneira tremenda. Que o Senhor os pueda visitar nesta manhã, já em Brasil, 2 horas da tarde, 2:18, aqui são 11:18, amém? Sim. E hoje eu fui desafiado pelo pastor Pedro. Eu ha sido desafiado por o pastor Pedro a trazer uma revelação do coração de Deus para o coração dos irmãos. A traer uma revelação do coração de Deus ao coração de los hermanos. E fui movido pelo Senhor aqui no livro de Gênesis. E o Senhor ha movido meu coração através do livro de Gênesis. Capítulo 32. Capítulo 32. E versículo de número 26. Versículo 26. Eu vou ler para os hermanos. Gênesis 32, versículo 26. 26. Dice a palavra do Senhor. E dijo, déjame, porque raya el alba. E Jacob lhe respondeu, não te dejaré, se não me bendices. Ok. Hoje, o Senhor falou para mim sobre a importância de nós valorizarmos a bênção de Deus. O Senhor me ha hablado a mim nessa manhã sobre a importância de nós outros valorar a bendição de Deus. Existem muitas pessoas que não dão atenção devida à bênção de Deus na sua história. Há muita gente que não dá o valor devido à bendição de Deus em suas vidas. Porque é muito importante, sobretudo nesses dias que vivemos, estarmos debaixo da bênção do Senhor. Porque é de suma importância, nos tempos que estamos vivendo, estar bajo a bendição de Deus. Temos na crise a oportunidade de experimentar
o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. En las crisis, nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas. Existem pessoas que aproveitam as oportunidades dadas nos momentos de crise para crescerem na presença de Deus. Existen personas que aprovechan los momentos de crisis para crecer en la presencia de Dios. Um exemplo dado é a história de Jacó. El ejemplo que estamos viendo en esta mañana es la historia de Jacob. Começa aqui no capítulo 25 de Gênesis. La historia empieza en capítulo 25, 26 de Gênesis, onde Jacó, na verdade, ele prepara um almoço para ele, uma refeição para ele. en la que Jacob prepara un almuerzo, una comida para él, ¿verdad? Um guisado vermelho, né? Un guiso rojo. Porém, o seu irmão Esaú estava muito faminto. Pero en ese momento su hermano Esaú tenía mucha hambre. Muito faminto, de modo que ele tinha sobre a vida dele a promessa da primogenitura. Su hermano Esaú tenía sobre él la promesa de la primogenitura. Ou seja, ele seria entre os filhos, entre Jacó e ele seria o mais abençoado no caso. Sí, por obra de la primogenitura, entre él y su hermano, él sería el más bendecido por Dios por la primogenitura. Porém, para Esaú, a bênção estava demorando demais de acontecer. Pero para Esaú, segundo a visão de él, la bendición estaba tardando demasiado para llegar hasta él. Ele tinha a promessa. Ele tinha promessas. Ele seria honrado por Deus. Ele seria honrado por Deus. Ele teria de Deus, né? No caso de Jacó, ele teria uma dupla porção. Esaú tinha dupla porção da bênção do Senhor. Sim, por vontade de Deus, Esaú tinha a doble porção da bendição de Deus sobre ele. Mas nós vemos nesse texto do capítulo 25 de Gênesis, nós vemos no texto de Gênesis 25, pero analisamos no texto de Gênesis 25, que Esaú era muito ansioso. Que sobre Esaú havia muita ansiedade. Ele queria que as coisas acontecessem no seu tempo. Para ele, pastor, o sonido se está yendo. O sonido se está yendo. Ele queria que as coisas acontecessem no seu tempo. Esaú queria que as coisas sucedieran a seu tempo. Muitas vezes dentro das igrejas, em las iglesias, existem muitas pessoas que têm a promessa da bênção de Deus sobre a sua história. Que têm sobre sua história a promessa de la bendição de Deus sobre eles. Existem alguns casos que Deus opera a bênção muito rapidamente. Existem casos em que Deus obra a bendição sobre a vida muito rapidamente. Existem outros casos que demoram muito tempo. Já outros casos dilatam maior tempo de espera. Porém, existem pessoas que não sabem esperar. Sin embargo, há pessoas que não têm a paciência para esperar. Porque pensando nós que a ação de Deus, o milagre de Deus, porque nós pensamos que a ação de Deus, o milagre de Deus, irá acontecer no nosso tempo. Vai suceder em nosso tempo. E não é bem assim. E não é assim. Quando falamos de bênção, entendemos que tudo tem debaixo do sol tempo determinado. Quando falamos de bendição, entendemos que todo debaixo do sol tem seu tempo determinado. Existem muitas pessoas esperando o milagre dentro da família. Dentro da família existem muitas pessoas esperando o milagre de Deus. E aí pensamos em milagres materiais. E pensamos milagres materiais.
milagres emocionais, milagros en la área de las emociones, milagre de saúde no corpo físico. milagros en la área de nuestra salud física. E aí nós começamos a buscar a bênção de Deus através da oração. Então, a partir daí, empezamos a buscar a bendição de Deus através da oração. Passa um dia, 2 dias, uma semana, Passa 1, 2 dias, uma semana, estamos orando. e seguimos orando. Às vezes demora meses, Há vezes que demora, dilata meses, e aí a bênção não chega. e a bendição nunca chega. Alguns de nós nos cansamos, Alguns de nós outros nos cansamos, desistimos desistimos. de acreditar que o Deus que nos fez a promessa é fiel Desistimos para cumpri-la. de crer que o Deus que nos hizo a promessa, Ele é fiel para cumprir. Vem logo o desânimo. Então, se viene sobre nós outros o desânimo, Alguns de nós até passamos na frente de Deus querendo ajudá-lo a nos abençoar. alguns de nós outros tomamos a iniciativa de adelantar-nos a Deus, passar delante dele para fazer o que temos que fazer. Nós temos o exemplo de Esaú. Temos o exemplo de Saul na história. Esaú tinha a bênção, mas estava com fome. Esaú tinha a bendição sobre ele, pero tinha hambre nesse momento. Só que Jacó também estava com fome. Pero Jacob também tinha hambre. Mas Esaú pediu que Jacó desse, né, a sua refeição ou seu guisado para ele. Pero Esaú pediu a seu irmão Jacob que lhe diera o guiso rojo que ele havia preparado. Então Jacó aproveitou o momento, a oportunidade. Nesse momento, Jacob se aproveitou da oportunidade. Porque Jacó não pensava no momento. Porque Jacob não pensava em um momento que estava vivendo. No prazer momentâneo. No prazer momentâneo. Jacó estava pensando lá na frente. Jacob estava pensando adiante, mais adiante ele estava pensando. Na honra de Deus sobre a sua vida. Em la honra de Deus sobre sua vida. Veja que Esaú pediu para Jacó vendê-lo a bênção. Vendê-lo o guisado. Esaú le pediu a seu irmão Jacob que lhe vendiera a bendição. Perdão, que lhe vendera o guisado. Não, lhe desse o guisado. Sim, que lhe diera o guiso, a comida que havia preparado. No versículo de número 11, disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Me vende a tua bênção. Momento, disse Jacó para Esaú. Versículo de número 11. Capítulo 25, versículo 11. Está bem. Vou ler aqui em espanhol, tá bem? Leia até o versículo 34, até o versículo 14, por favor. Tá bem. Para os irmãos que estão seguindo, Gênesis 25, del 11 ao 14, dice: E sucedió, pues, sucedió después de muerto Abraham, esto es, sim, que Deus bendijo a Isaac, su hijo, e habitou Isaac. Capítulo 25, versículo 11. Ou, desculpa, versículo 31, desculpa. Versículo 31 ao 34. Amém, amém. Tá bem. Perdão, irmãos. Gênesis 25, versículo do 31 ao 34. Disse: E Jacob respondeu: Vende-me en este dia tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? E dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Veja bem, queridos, Jacó, Esaú, no caso, ele desprezou, ele menosprezou a importância, na verdade, da bênção de Deus sobre a vida dele. Sim. Vemos na palavra, versículo 34,
que Esaú menospreciou a bendição de Deus sobre sua vida. Existem muitas pessoas que estão desprezando a bênção de Deus na sua vida. Há muitas pessoas nesse tempo que estão menospreciando a bendição de Deus em suas vidas. Pararam, deixaram de buscar a presença de Deus. Se detuvieron, se estancaram, deixaram de buscar a presença de Deus. Não oram mais. Já não têm uma vida de oração. Não louvam a Deus mais. Não adoram ao Senhor. Pararam de meditar na palavra. Já não meditam mais na palavra do Senhor. Pessoas como Esaú, que têm desprezado a bênção de Deus. Como Esaú, que han menospreciado a bendição de Deus. Isso é muito sério, porque Isso tem muitas pessoas que têm a promessa, mas desprezam a bênção. Isto é demasiado sério, porque há muitas pessoas que têm a promessa de Deus, mas la menospreciam. Sim. Aqui no capítulo nós vemos que Jacó, ele também estava com fome, mas ele deu importância à bênção de Deus, e ele aproveitou a oportunidade para comprar a bênção do seu irmão. Vemos aqui nesse passagem que Jacó também tinha hambre, pero ele valorou mais a bendição que o problema de hambre que tinha, e por essa razão comprou a bendição. Cabe aqui para nós um cuidado, a vigilância. Cabe a nós outros um extremo cuidado, estar vigilantes para não vendermos a bênção de Deus por um momento de prazer. Para não vendermos a bendição de Deus por um momento, por um rato de prazer. Ou trocarmos o melhor de Deus por um momento de prazer. Ou fazermos um câmbio, verdade? De lo melhor de Deus para nós outros por um momento de prazer. Jacó tomou posse da bênção, ele comprou a bênção, né? E agora nós vamos falar do caminho da bênção. Jacó comprou a bendição, tomou possessão desta bendição, e a partir de agora nós outros vamos falar do caminho da bendição. Você que está me ouvindo, você é uma pessoa abençoada por Deus. E você que me está escutando nesta manhã, e você é uma pessoa bendecida de Deus. Logo vemos que passamos por algumas dificuldades na vida, mesmo sendo abençoado. Então, vemos que, aunque somos bendecidos por Deus, passamos por dificuldades na vida. Alguns dentro da própria família têm resistência por causa da sua fé. Alguns encontram resistência dentro de sua mesma família por causa de sua fé. São perseguidos, são caluniados. Sofrem persecução, são caluniados. Isso que se passa com você, se passou também com homens da história da Bíblia. Toda pessoa que tem a unção passa também por aflição. Isso que passa com você também é passado com personagens bíblicos. É decir, todo aquele que tem a bendição, a promessa de Deus, vai passar por aflição e persecução. Então nós olhamos a vida de Jacó agora, ele foge do seu irmão e ele vai para o deserto. Então, se vemos a história de Jacó, ele huye de seu irmão por toda a situação que sucedeu e se vai a caminho ao deserto. Alguém vai dizer por que ele que é abençoado tem que fugir e por que ele tem que entrar no deserto? De pronto você vai perguntar. Alguém vai perguntar, isso mesmo. De pronto você vai perguntar, por que sendo ele possuidor da bendição de Deus, verdade? Tem que ir ao deserto. Por quê? É claro que, olhando a história de Jacó, nós nos identificamos. Porque muitas vezes, nós que somos abençoados, passamos pelas mesmas situações de Jacó. É claro que nós outros nos identificamos com a história de Jacó, porque nós outros, aunque somos bendecidos por o Senhor, também passamos por situações semelhantes. Me faz lembrar de Davi, no Salmo 42,
quando as pessoas perguntavam para ele, e o seu Deus, aonde está? Me vem à memória nesse momento Davi, no Salmo 42, donde sus enemigos lhe perguntavam, ¿dónde está o Senhor tu Deus? Porque as pessoas não viam a manifestação ou a materialização do milagre de Deus no momento difícil de Davi. Porque as pessoas observavam a Davi e não veiam a manifestação de Deus naquele momento em sua vida. O questionamento era natural. E o questionamento deles era natural. Porém, é necessário que todos nós que temos a bênção de Deus, em alguns momentos, sem embargo, somos provados. É necessário saber que nós outros, aunque tenhamos a bendição de Deus, seremos provados. Temos o exemplo de Abraão. Temos o exemplo de Abraão. Temos o exemplo de Isaac. E agora o exemplo de Jacó. E agora estamos vendo o exemplo de Jacó. No deserto, ele entra no deserto sem roupa, sem casa, ele abandona tudo para servir a Deus, para buscar a bênção de Deus para a sua história. Vemos Isaac entrando a caminho do deserto, sem roupa, sem possessões, sem possessões, sem absolutamente nada, a caminho do deserto para buscar a bendição de Deus. Você que está me ouvindo aí, eu sei que me escute nessa manhã, né? Que está passando por um momento difícil, um momento de angústia, e tem uma promessa de Deus. Quizá estás passando por um momento de angústia, de problemas, e, sin embargo, tu tens a promessa do Senhor. Eu tenho um recado para te dar. Tenho um conselho para dar a você. Não pare, insista, persevere, acredite. Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Não te detengas, persevera, persista e insista, porque Deus tem algo grande para hacer em tu vida. Daqui a pouco esse momento de pandemia passa no mundo. Dentro de um momento, esse tempo de pandemia e de quarentena, isso vai passar. Se faz necessário você ficar firme na presença de Deus. Pero é necessário que tu permaneça firme na presença do Senhor. Dando testemunho de fidelidade. Dando testemunho de fidelidade. E adoração a Deus. E adoração ao Senhor. Me faz lembrar que nesse momento Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Me vem à memória nesse momento que Deus anda buscando os verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os que adoram ao Padre em espírito e em verdade. Pode até acontecer de alguém questionar se Deus está ou não na sua vida. Pode que suceda que alguém questione se verdadeiramente Deus está em tua vida ou não. Você pode até ouvir esses negócios, mas o recado é ignore. E você pode estar escuchar esse tipo de comentário, mas o que tienes que fazer é ignorar isto. Escute a voz de Deus. Detenga-te a escuchar a voz do Senhor. Certamente Deus tem falado profundamente ao teu coração. Seguramente Deus vem falando ao teu coração. Deus tem promessas maravilhosas na sua vida e na sua família. Ele tem te dado promessas tremendas em tu vida, em tu família. Então, abra teu coração para crer. Então, abra tu coração para crer. Aproveite esse momento. Aproveite este momento. Para se encher do Espírito Santo. Para llenar-se do Espírito Santo. Porque nós vemos Jacó aqui no momento difícil. Porque nós outros observamos Jacó estava verdadeiramente num momento difícil. Quando ele deita e dorme. Quando ele se acuesta a dormir. Ele tem uma visão no deserto, no meio do deserto, ele tem uma visão de uma escada. Em meio ao deserto, ele tem uma visão de uma escalera, perdão. E anjos subiam e desciam por essa escada. E ele veia ángeles subindo e bajando nessa escalera. Deus estava ali naquele lugar. Verdadeiramente o Senhor estava nesse lugar. Ele diz, Deus estava aqui e eu não sabia.
lo que dijo Jacob en ese momento fue, Dios estaba aquí, yo no sabía. O que nos faz entender O que nos leva a entender que Deus não está conosco apenas quando a mesa está farta. que Deus não está necessariamente com nós outros solamente quando em la mesa há abundância. Existe uma promessa de Deus para a minha vida e a sua vida. Existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ele disse, estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor ha dicho, estaré com vosotros hasta la consumação de los siglos. Ele não vai te abandonar. Não te vai abandonar. Existe uma escada de Deus na sua vida. Existe uma escalera de Deus, de parte de Deus em tua vida. Os anjos estão trabalhando também em favor da sua história. Há ángeles do Senhor trabalhando a favor tuyo. A favor da sua oração. A favor de tua oração. Daqui a pouco, Deus vai operar o grande milagre na história da sua vida. Dentro de um momento, Deus vai obrar o grande milagre na história de tua vida. Você, minha irmã, que está aí no seu lar, desesperada, angustiada, preocupada. Você, minha irmã, que passa por momentos de aflição, de preocupação em tua casa. Deus está mandando eu te dizer. Deus me manda dizer-te aqui nessa manhã, né? Que Ele já enviou os anjos. Que Ele ha enviado seus ángeles. E eles já estão trabalhando para ministrar. E eles estão trabalhando para ministrar. Debaixo da ordem de Deus. Bajo a ordem do Senhor. O milagre na história da sua vida. É um milagre na história de tua vida. Então Deus aqui, ele vê Deus no deserto e ele faz, na verdade, um pacto, uma aliança com Deus. Então, Jacob, nesse momento, recebe a visitação de Deus no deserto e faz um pacto com o Senhor. Nesse momento ele diz e ele faz uma aliança dizendo com Deus que ele vai ser fiel ao Senhor. E ele declara delante do Senhor em uma aliança que ele seria fiel com Deus. E é bom sabermos. E é necessário que sepamos. Que nesse deserto ele não tinha mais comida, ele não tinha mais casa, ele não tinha mais nada. Ele entrou no deserto pobre. É necessário que sepamos que quando Jacob entrou ao deserto, ele não tinha roupa, não tinha casa, não tinha absolutamente nada, era pobre. E nessa condição foi que ele entrou no deserto. Nos faz lembrar o que a Bíblia diz no livro de Mateus. Nos vem à memória o que o Senhor disse no livro de Mateus. Quando ele olha para os discípulos e os vê preocupados com comida e com bebida. Quando ele mira seus discípulos, Jesus vê seus discípulos preocupados com comida e com bebida. E muitas vezes nós também ficamos preocupados, exatamente como os discípulos. E muitas vezes estamos nós outros como os discípulos, preocupados com comida, com bebidas. Jesus olha para eles e pergunta, por que vocês estão tão ansiosos? Jesus lhes pergunta a eles, por que estão vós outros ansiosos? Olha os pássaros e olha as flores. Miram os pájaros, as flores. Eu alimento os pássaros e visto as flores. Eu les alimento os pájaros e visto e dou roupa, vestuário a las flores. Se eu cuido dos pássaros. Se cuido eu de los pájaros. E se eu visto as flores. E adorno as flores. Vocês são mais importantes do que os pássaros e as flores. E vocês são mais importantes que os pájaros e as flores. Deus está fazendo uma promessa de cuidado para a sua vida e para a história da sua família. Deus está declarando para a tua vida e para a tua família, perdão? Para a sua vida e para a vida da sua família. Uma palavra como essa? Repite a frase toda, por favor. Deus está mandando dizer que Ele vai cuidar de você e de sua família. Deus te manda dizer que Ele vai cuidar de ti e de tua família. Salmo 37, o salmista diz. Salmo 37 diz o salmista. Fui jovem, agora sou velho. E sou viejo. Mas eu nunca vi um justo desamparado. Pero não he visto o justo desamparado. Nem sua descendência mendigar o pão. Nem sua descendência que mendigue pão.
Ou seja, Deus é o Deus que cuida. Ou seja, Deus é um Deus que cuida. Deus é Deus da providência. Ele é Deus da provisão. E eu profetizo na tua vida, você que está me escutando, que haverá providência de Deus na sua história. E eu quero, nesse momento, profetizar sobre tua vida que haverá provisão de Deus em tua vida. Jacó passa essa fase com aliança com Deus. Jacó passa, nesse momento, em uma aliança com Deus. Com todo cuidado para não perder a bênção. Com todo cuidado para não perder a bendição. Ele perseverou. Ele perseverou. Ele atravessou o deserto. Ele atravessou o deserto. Nós precisamos atravessar o deserto e não devemos olhar para trás. Nós outros devemos atravessar o deserto e não mirar hacia trás. Porque o melhor de Deus, porque o melhor do Senhor está reservado para a história da igreja dele. Está reservado para a história de sua igreja. Jacó agora começa a trabalhar para Labão. Nesse momento, Jacob empieza a trabalhar para Labão. Nesse momento de trabalho, ele é humilhado. Em el trabalho, ele sofre bastante humilhação. Ele é privado. Ele é privado do conforto. Ele é privado do conforto. Trabalha 20 anos, 20 anos. Jacob trabalha 20 anos a Labão. É explorado por Labão. Vive uma exploração, explorado. Tem muitas pessoas que estão sendo exploradas. Há muitas pessoas que estão sendo exploradas. Tem muita gente que tem a bênção de Deus que está sendo explorado. Muitas pessoas têm a bendição de Deus, mas se sentem explorados. Só que Deus está vendo. Pero Deus los está mirando, está vendo todo. E vai chegar a sua hora. E chegará tu momento. Que Deus vai transformar toda a maldição. Chegará o momento em que Deus vai transformar toda a maldição em bênção na história da sua vida. Em bendição na história de tu vida. Agora nós vemos que Jacó começa agora a entrar numa fase de mudança. Agora observamos Jacob entrando em um tempo de câmbio. Depois de 20 anos. Tras 20 anos de trabalho. Não aconteceu a bênção no dia seguinte. A bendição não chegou a ele no seguinte dia tão rapidamente como ele pensava, talvez. Demorou 20 anos. Dilatou 20 anos. Ou seja, a tua bênção. É dizer, tu bendição. Pode até não demorar tudo isso. Pode que não dilate todo esse tempo. Mas uma coisa é certa. Pero uma coisa estamos seguros. O que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Lo que Deus te ha prometido, Ele lo vai cumprir. Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Não existe para Deus nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Olha a Ana, quando ela ora no capítulo 2 de 1 Samuel. Mira a história de Ana em Samuel capítulo 2. Ela diz na oração que Deus exalta. Ela diz na oração que Deus exalta. Quando Ele quer. Quando Ele quer. Ele enriquece quando Ele quer. Ele enriquece quando quer. Se Ele quiser, Ele mata. Pero se quer, também Ele mata. E ela diz que Ele faz uma mulher estéril. E Ana disse que Deus faz de uma mulher estéril ser mãe de 7 filhos. Ser madre de 7 filhos. Ou seja, Deus, para Ele não tem nada impossível para Deus. Ou seja, para Deus não é absolutamente nada impossível. Você que está nos ouvindo nessa manhã. Eu sei que nos está mirando, escutando nessa manhã, né? Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Deus já está vindo de encontro à sua vida. Deus está chegando já hacia ti com sua bendição. Haverá cântico no teu arraial. Vai haver cânticos em tu casa. Haverá felicidade na tua história. Haverá felicidade em tua história. Deus vai enxugar as lágrimas dos teus olhos.
Dios va a secar las lágrimas de tus ojos. Tu vai dizer igual o povo que saiu do cativeiro. Você vai dizer lo que dijo el pueblo cuando salió del cautiverio. Grandes coisas Grandes cosas o Senhor fez por mim, por nós. ha hecho el Señor por mí, por nosotros. Por isso estamos alegres. Estamos alegres. Quer um conselho nessa manhã? Si se quieren un consejo en esta mañana, Se levante, levántate, fique de pé, póngase de pie, creia. crea. Deus vai operar um milagre na tua história. Dios va a obrar un milagro en tu vida. Eu quero dizer para você nesse momento Te quero decir en ese momento o que Jesus disse o que o Senhor dijo, Jesús dijo, para o paralítico do tanque de Betesda. para aquele paralítico que estava no tanque de Betesda: Levanta, levanta-te, toma o teu leito toma tu lecho e anda. e anda. Eu estou sendo profeta de Deus aqui Estou sendo um profeta de Deus nesse momento para dizer para você para dizer a você que nesse momento Deus que está nesse agindo no momento teu coração. Deus está obrando em tu coração. Amém? Amém? Aqui nós ouvimos o Jacó, Nós outros escutamos aqui Jacob nessa história, que entrou pobre no deserto. que entrou em la condição de pobreza, de miséria no deserto. Agora Deus começa a abençoá-lo. Pero Deus empieza a bendecir esse homem. Agora ele começa a se tornar um homem muito rico. Ele empieza a convertir-se em um homem rico. Quando ele entrou no deserto, Quando entrou no deserto, ele só tinha uma promessa. ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa de ser abençoado. Tinha uma promessa de parte de Deus de ser bendecido. Ele preservou a promessa. Ele preservou a promessa. Ele preservou a bênção. Ele preservou a bendição. Ele entrou sem nada. Ele entrou nesse lugar sem nada. Agora Deus dá para ele uma família, Sin embargo, Deus les dá a ele uma família, um lar. um hogar. Deus começa a abençoar ele materialmente. Deus empieza a prosperá-lo materialmente. E a vida dele agora está muito farta, muito abençoada. E agora sua vida é uma vida de abundância, de bendição. Mas ele queria mais a presença de Deus. Pero Jacob queria mais da presença de Deus. Existem pessoas que, quando são abençoadas por Deus, Existem pessoas que, quando são bendecidas de parte de Deus, eles saem da presença de Deus eles se apartam da presença de Deus para usar a bênção em outras coisas. e se vão a utilizar e desfrutar de sua bendição em outras coisas. Mas Jacó queria mais de Deus. Sin embargo, Jacob nos disse que ele queria muito mais de Deus. E quando nós chegamos aqui no Val de Jaboque, E quando chegamos ao Vale de Jaboque, ele quer mais de Deus. ele quer mais do Senhor. Você que quer mais de Deus, Eu sei que busca, espera mais do Senhor. ele tem mais para operar na sua vida. Quero dizer-te a você que Deus tem muito mais para obrar em tua vida. Deus é surpreendente. Deus nos pode surpreender. Deus é maravilhoso demais. Ele é maravilhoso, demasiado maravilhoso. Daqui a pouco o seu WhatsApp vai tocar. De pronto vai sonar tu WhatsApp, Uma notícia vai chegar na sua história uma grande notícia vai chegar à tua vida que vai mudar toda a tua história. e vai cambiar toda a história de tua vida. E eu profetizo E eu quero profetizar nesta manhã, né? que a notícia será uma boa notícia. Que a notícia que vendrá a ti será uma excelente notícia. Por isso, fique alerta. De maneira que ponga-se as pilas. Você que está afastado, Eu sei que está apartado do Senhor, que engavetou as promessas de Deus, que guardou as promessas do Senhor em uma gaveta, parou de sonhar, e já não está mais sonhando, perdeu o ânimo de ir para a igreja. has perdido o ânimo, a disposição de ir à igreja. Essa é a sua oportunidade.
Esta é tua oportunidade de crescer na presença de Deus. de volver a crescer na presença do Senhor. Essa é a sua oportunidade Esta é tua oportunidade de ver Deus abrir o mar de mirar Deus abrindo o mar outra vez e criar no teu deserto um manancial. e criar em tu deserto um manancial, Porque Deus pode. porque Deus pode. Ele é que manda chuva. Ele que Ele envia o manda a sol. lluvia, ele manda a lluvia, ele envia o sol. Ele é o dono da vida. Ele é o dueño da vida. Foi ele que nos deu fôlego de vida. Ele nos ha dado esse fôlego que temos, esse Você que aliento está que temos. ansioso, E você que tem ansiedade, receba paz aí no seu coração. recebe paz em teu coração nesse momento. Aquieta tua alma nesse momento. Acalma tua alma E confie e confia no Senhor. que o Deus que engrandeceu Que o Deus que engrandeceu a vida de Jacó, a vida de Jacob, abençoando ele, lo bendijo, os seus filhos, sus hijos, sua casa, bendijo su casa, que abriu as portas para ele, que lhe abriu as portas para Jacob, abençoando materialmente, inclusive. prosperando ele materialmente. Ele é o mesmo Deus que servimos. Ele é o mesmo Deus que nós outros servimos hoje. Ele não mudou. Ele não ha cambiado. Ele continua operando os milagres. Deus sigue obrando milagros. E tem uma porta aberta por Deus na sua vida. Em tu vida há uma porta aberta de parte de Deus. Eu gosto muito desse versículo que eu vou citar. Me gusta muito esse versículo que vou dizer agora. Ele traz tranquilidade Ele traz tranquilidade e demonstra confiança nossa em Deus. e demonstra confiança, nossa confiança em Deus. Quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando disse o Senhor, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, E as demais coisas serão acrescentadas. e as demais coisas lhe serão añadidas. Isso que você está preocupado, Isto que é causa de tu preocupação, Deus está falando, isso para mim é demais coisas. Deus te está dizendo, isso não é nada. Eu vou acrescentar na sua vida. Eu vou acrescentar aún essas coisas em tu vida. Mas antes de tudo, Pero antes de mais nada, Deus quer que você abençoado. Ou Deus abençoado. quer verte bendecido, bendecida. Deus quer você abençoado ou abençoada. Deus quer você bendecido ou bendecida. Que você, abençoado, Que você se envolva com o reino de Deus, com as coisas espirituais. que você se involucre com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Deus vai salvar a sua família. Deus vai salvar tu família. Como ele disse, Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Como Paulo dijo ao carcereiro, crê no Senhor e será salvo tu e tu casa. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué dijo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa irá servir ao Senhor. E você e tu casa vão servir ao Senhor. Deus vai salvar a sua família. Deus vai salvar tu família. Então você que está angustiado, Então, se você que está angustiado nesse momento, receba paz no seu coração. recebe paz de parte de Deus em tu coração. Eu me coloco como profeta de Deus, Eu me pongo nesse momento como um profeta de Deus, na liberdade do Espírito, em la libertad que me dá o Espírito, na autoridade do nome de Jesus, em la autoridade do nome de Jesus, para dizer para você, para dizer a você, aqui do Brasil, desde Brasil, que Deus vai mudar a história sua e da sua família em Costa Rica. que Deus vai cambiar tu história e a história de tu família. Logo ouviremos seu testemunho de milagre. Pronto, vamos escuchar tu testemunho de milagres. As coisas irão mudar. As coisas vão cambiar. A bênção vai chegar.
la bendición te va a alcanzar. Mas Deus tem mais. Pero te digo que Dios tiene mucho más todavía. Depois de estar enriquecido, Después de estar rico, com a família abençoada, con la familia bendecida, Jacó briga com o anjo. Jacob se pone a luchar con el ángel. E a Bíblia nos diz Y la Biblia nos muestra que o anjo viu que ele era um guerreiro. que el ángel del Señor se dio cuenta que Jacob era un guerrero. Você que está nos ouvindo agora, Y usted que nos escucha en ese momento. você também é um guerreiro, uma guerreira. Y usted también es un valiente, una guerrera, un guerrero de Dios. E certamente Deus está vendo a sua luta. Ciertamente Dios está mirando tus luchas. Deus está vendo a sua perseverança. Dios está viendo tu perseverancia. E eu quero aqui falar diretamente para você, Pastor Pedro. Y yo quiero... É contigo. ¿A mí? Pode traduzir para que os irmãos escutem. El pastor Paulo está dando una palabra para mí en ese momento. Deus tem contemplado o teu coração. Dios ha contemplado tu corazón. Os momentos e os porquês e praquês e até quando tem atormentado muitas vezes a tua alma. Los momentos y las constantes preguntas delante de Dios sobre por qué, para qué, hasta cuándo. E não tem saído da tua boca, não tem saído da tua boca. Dios ha contemplado todo eso y no ha salido de tu boca Como murmuração, não. como si fuera murmuración, Mas como na esperança pero de alguns milagres acontecerem. como si fuera una esperanza, en la espera que algunos milagros vengan a suceder. E Deus está mandando eu te dizer nessa manhã, Pastor Pedro, que existem coisas muito grandes ainda para Deus realizar na sua vida. Eu vejo mais uma fronteira sendo rompida através da sua história. Eu vejo você entrando mais em um local, né, que está debaixo de uma palavra. Não sei se você consegue traduzir tudo rápido assim. Yo veo Dios abriendo una nueva frontera para usted. Una nueva E Deus está frontera. falando, meu filho, eu cuido de você. E Deus está dizendo que eu cuido de ti. E Deus está mandando eu dizer para você, alegra o teu coração. E Deus te disse, alegra tu coração. Tem honra de Deus ainda para a tua história. Há honra de Deus para tu vida. Existem pessoas que Deus vai enviar para esta igreja a qual você é pastor. Existem pessoas que Deus vai enviar para a igreja. Porque Ele sabe do amor que você tem pelas almas. Porque Ele sabe do amor que eu tenho por las almas. Deus tem contemplado a angústia da alma, do coração. Deus ha contemplado a angústia de meu coração. Davi disse um dia para Deus assim, espere em Deus porque ainda louvarei. Davi um dia disse ao Senhor, espere em Deus porque um dia lo alabarei. Sabe, Deus me mostra você muito feliz, dançando, bailando na presença de Deus, sob um resultado de uma oração feita, de um milagre esperado, de algo que só Deus pode fazer e Deus está fazendo. O Senhor mostra ao pastor Paulo, me vê dançando, bailando, muito contente, muito alegre por um milagre que Deus vem realizando a partir de uma oração que é feita ao Senhor. Não está sozinho. Deus é contigo nessa batalha. Deus é comigo nessa batalha, amém. Volto à igreja para dizer para você que está em casa. Agora a palavra para a igreja. Deus tem mais para você. Eu sei que está em sua casa nesse momento, o Senhor te disse, Deus tem muito mais para ti. Eu não sei se você está me ouvindo direito, eu vou repetir. Deus tem coisa grande para realizar na sua história ainda. Não sei se você ha logrado entender o que estou dizendo, mas vou repetir. Deus tem aún coisas muito grandes para realizar em tu vida. Há um mover do Espírito Santo sendo derramado por esses tempos na Costa Rica. Há um mover do Espírito Santo sendo derramado sobre a nação de Costa Rica nesse tempo. Há um quebrantamento de Deus para ser manifestado na Costa Rica. Há um quebrantamento de parte de Deus para ser manifestado nesse tempo sobre esta nação Costa Rica. Então, aguarde no Senhor. Assim que espere no Senhor. Porque há uma exaltação de Deus para a sua igreja em Costa Rica. Porque há um tempo de exaltação de parte de Deus para a igreja em Costa Rica.
Amém? Amém. A Bíblia nos diz aqui que Nos o dice anjo queria ir embora. Nos dice la palabra que el ángel quería marcharse. No versículo 26 do capítulo 32 de Gênesis. Un A momento, voy a leer. Bíblia, ele pode ler. Capítulo 30 E 2, 33. versículo 26. 32, versículo 26. Está bem. Gênesis 32, 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Não te deixarei ir, se não me abençoares. A No te luta de dejaré. Jacó La lucha de Jacob era por transformação total, era por transformación total, pela mudança de Deus na sua vida. por un cambio de Dios en su vida. De modo, De manera que havia uma situação a ser resolvida había una situación a se resolver com ele mesmo, consigo mismo, porque o seu nome significava enganador, usurpador. porque su nombre hablaba de enganación, de usurpación. A marca que Jacó tinha, La marca que Jacob tenía, mesmo tendo valorizado a bênção, aún después de haber valorado la bendición, até esse momento, hasta ese momento, era de um homem enganador e usurpador. era de un hombre enganador, usurpador. Mas ele queria resolver todos os problemas dele. Pero él quería solucionar todos esos problemas que tenía. E tinha algo que angustiava o coração dele. Y había algo que le traía angustia a su corazón. Além do seu nome, Además de su nombre, o relacionamento dele com seu irmão, el relacionamiento de él con su hermano, que um dia que un día tinha sido quebrado por obra de engano. había sido quebrado, había sido roto ese relacionamiento por una obra de engaño. Então aqui ele briga com Deus, briga com o anjo, praticamente o dia inteiro. Entonces, en ese momento, ele passa praticamente todo um dia peleando com el ángel. Ele quer resolver isso. Ele urgia ele resolver, solucionar esse problema. Isso nos faz entender Isso nos leva a entender que temos que ser igual Jacó. que temos que ser como Jacob. Não devemos desistir. Não podemos desistir. Não podemos parar. Não podemos detener-nos. Muito menos desanimar. Muito menos estancar-nos e desanimar. Porque Jacó sabia, como nós sabemos, Porque, da maneira que nós outros sabemos, Jacob também sabia que Deus pode que Deus pode fazer qualquer coisa. fazer qualquer coisa. Porque está escrito: Porque está escrito: tudo é possível àquele que crer. todo é possível ao que crê. Então creia no poder de Deus. Assim que creia no poder de Deus. Eu quero mandar um recado para Costa Rica, para essa nação. Eu quero enviar um recado para Costa Rica, para esta amada nação. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Deus vai operar milagres nesta nação. Deus vai fazer milagros nesta nação. E Deus vai ser reconhecido nesta nação. E ele será verdadeiramente reconhecido nesse povo. Na verdade, em todas as nações. Evidentemente que em todas as nações. Mas como eu estou falando com a Costa Rica, pero como uma palavra específica para Costa Rica, eu profetizo. Eu quero profetizar Que Deus vai agir tremendamente sobre o seu povo nesta nação. que Deus vai obrar tremendamente sobre seu povo nessa nação. Haverá exaltação da parte de Deus. Vai haver exaltação de parte de Deus Para os seus profetas. para seus profetas, Para seus filhos. para seus filhos, Que servem a Ele nesta nação. que lhe sirvem a Deus nesta nação. Então, profetas de Deus, Assim proclamem ao nome de Jesus nesse lugar. Profeta de Deus, proclamem o nome do Senhor nesse lugar. Vocês têm aí o pastor Pedro. Você tem o pastor Pedro.
que tem na sua vida que tiene en su vida as marcas las marcas de Cristo, de Cristo. um homem que já sofreu, Un hombre que ha sufrido, que já passou por situações espirituais terríveis, que ha enfrentado situaciones espirituales terribles, que teve doenças humanamente incuráveis, que tuvo sobre su cuerpo enfermedades humanamente incurables. ele é a prova clara Es la prueba clara, cabal, que Deus é Deus de milagres. que Dios hace milagros. Vocês têm aí na igreja onde o pastor Pedro ministra, En la iglesia, Voces de Fe, um homem de Deus un hombre de Dios comprometido com a palavra, comprometido con la palabra, um mestre un maestro que Deus separou para ensinar. que Dios preparó para enseñar. Aproveite essa oportunidade. Aprovechen esta oportunidad. Faça igual Jacó. Hagan de la misma manera que Jacob. Seja abençoado. Sean bendecidos E valorize y valoren o que Deus tem feito através da vida desse homem lo que Dios ha hecho a través de ese hombre, en el caso de mi persona, para a sua história aí em Costa Rica. en la historia de Costa Rica. Então aqui Jacó falou, não te largo enquanto não me abençoar. O anjo perguntou, qual é o seu nome? Então, se vemos Jacó dizendo, não te vou a deixar ir, mientras não me bendigas. E ele disse, Jacó é o meu nome. E el ángel le perguntou, como é tu nome? Ele disse, Jacob é meu nome. Tu não chamarás mais Jacó. Então se disse, não te chamarás mais Jacob, mas Israel. Sino Israel. Que coisa tremenda. Algo tremendo. Deus, nesse momento, transforma e muda o nome dele. Deus, nesse momento, cambia, muda o nome dele. Pois ele diz como príncipe. Porque ele disse, como príncipe. Com Deus. E você ha lutado com Deus. E com os homens. E com os homens. E prevalecestes. E has prevalecido, has vencido. Ele não brigou só com os homens. Ele não peleou apenas com os homens. Para preservar a bênção de Deus. Para preservar a bendição de Deus. Mas ele lutou com o anjo. Pero ele lutou com o ángel. Para buscar a bênção de Deus também. Para buscar a bendição de Deus também. Então, meu querido. Então, queridos hermanos. Erga. Levante-se. Força. Tenha força. Foco. Enfócate. E avance. E avance, hacia adelante. Se tiver muros. Se há muros delante de ti, Deus vai derrubá-los. Deus los vai derribar. Se houver mar, Deus vai abrir. Se há mar delante de ti, Deus lo vai abrir. Se houver obstáculos gigantes, Deus vai derrubar. Se se apresentarem obstáculos gigantes delante de ti, Deus los vai derribar. Mas não pare. Pero não te detengas. Não pare. Não te detengas. Porque Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Porque Deus tem coisas muito grandes para realizar em tu vida. Hoje, quando eu converso com o pastor Pedro. Hoje, quando eu converso com o pastor Pedro. Sou edificado. Sou edificado. Porque ele tem a marca. Porque ele tem a marca. De um homem abençoado. De um homem bendecido. E aonde está a marca? No seu testemunho. E onde está a marca? Em seu testemunho. Talvez ele nem estaria aqui mais. Quizá sequer estaria com vida nesse momento. Mas Deus. Pero Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na vida dele ainda. Tem uma obra muito grande para realizar em sua vida todavia. E Deus também tem na sua vida, você que está em casa. E de igual maneira, Deus também tem uma grande obra para realizar em tua vida. Você que está em casa aí. Persevera. Persevera. Marcha, marcha, marcha.
Marche, camine hacia adelante. Deus vai honrar você. Deus te vai honrar. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar tu fé. Amém? Amém. Deus Glória a está Deus. mandando eu te dizer Deus me manda dizer-te nesse momento que, assim como ele fez na vida de Jacó, que assim como lo hizo en la vida de Jacob, abençoando a família dele, bendiciendo y prosperando a família de Jacob, abençoando a vida dele, bendiciendo su vida material, vida material, vida emocional, emocional, familiar. su vida familiar. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai hacer também em tu vida. Fazendo uma comparação Hagamos uma comparação entre Esaú e Jacó. entre Esaú e Jacob. Nós sabemos pouca coisa de Esaú, Nós outros sabemos muito pouco sobre a vida de Esaú, porque não teve história, porque não teve história, não escreveu uma história, não teve sua história escrita, porque ele só queria o prazer momentâneo. porque ele buscava o prazer momentâneo, temporal. Mas quando olhamos para Jacó, vemos a marca da bênção de um homem abençoado por Deus. Pero quando miramos a Jacob, vemos a marca da bendição sobre sua vida. E o que o fez ser abençoado? E o que isso é com que ele fora bendecido? O que foi? Temor a Deus. Temor de Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia nos disse que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor de quem teme a Deus. A Bíblia também disse que os ángeles acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Vemos na vida de Jacó fidelidade. Miramos também na vida de Jacob fidelidade. Mesmo no deserto, Aún estando em um deserto, ele disse para Deus não tendo nenhum real no bolso: como se dijera, não tenho um colão em bolsillo. tudo que tu me abençoares, Todo lo que tu me bendigas, tudo que tu me deres, tudo que me des, eu devolverei o dízimo. eu lhe devolveré el dízimo. Aliança de fidelidade. Então estava Deus, sendo aí uma aliança de fidelidade com Deus. Vemos na vida deste homem abençoado Miramos em la vida desse homem perseverança. perseverança. Não desistiu, Em nenhum momento se echou atrás, não ficou parado. não se quedou estancado. Por isso Por esta maneira, que nós contamos a história dele hoje. por essa razão, nós outros hoje estamos contando sua história. Daqui uns dias nós contaremos também a história do Paulo aqui. Dentro de alguns dias, quizá, vamos a contar a história do pastor Paulo. Também contaremos a história do pastor Pedro. Vamos a contar, quizá, a história do pastor Pedro. E queremos contar a sua história também. Queremos contar a história tua história, tu que estás conectado aí. Não desista. Nunca desista. Seja forte. Seja fuerte. Seja corajoso. Seja valiente. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai marcar sua vida. Deus vai marcar tua história. Com grandes testemunhos. Com grandes testemunhos. De milagres. De milagros. Um dia perguntaram para Jesus. Um dia lhe perguntaram a Jesus. Os seus discípulos perguntaram para Jesus. Os discípulos lhe perguntaram a Jesus. E esse cego, quem pecou, ele ou seus pais? E esse cego que aí está, quem pecou, ele ou seus padres pecaram? Atribuindo o problema da cegueira. Como que atribuindo o problema da cegueira ao pecado dos seus pais. Ao pecado de seus ancestrais. Mas Jesus disse. Pero Jesus lhe dijo. Nem ele, nem seus pais. Nem seus padres pecaram. Em outras palavras, Jesus estava falando isso não é reflexo do pecado dos seus pais e muito menos dele. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus está dizendo, essa cegueira não vem de parte do pecado de seus padres, nem tampouco dele, mas para que o nome de meu Padre seja glorificado.
Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Deus vai glorificar su nombre através de tu vida. As pessoas que um dia questionaram o Deus da tua história As pessoas que questionaram a Deus em tu vida vão ver a manifestação vão ver a manifestação da glória do Senhor de la glória do Senhor na tua vida. em tu vida. Como diz o salmista Davi, O salmista Davi dijo, no Salmo de número 23, el Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. preparas mesa em presença de mis angustiadores. Ele não estava falando para esnobar os inimigos. Ele não estava falando para humilhar seus inimigos. Ele estava falando para que os inimigos Ele estava dizendo isso para que os inimigos pudessem no deserto se deram conta que no deserto, sentar na mesa com ele sentar à mesa com ele e ver que Deus e ver que Deus cuida dos seus filhos cuida de seus filhos e prepara banquetes, e prepara banquete. mesmo dentro de um deserto, Aún estando no deserto, Deus prepara banquete para glorificar o nome do Senhor. para que o nome dele seja glorificado. Então, é esta palavra que Deus colocou no meu coração. Assim que esta palavra que Deus ha puesto em meu coração nesta manhã, Você terá a marca da bênção de Deus. e você tendrá a marca da bendição de Deus sobre ti. Existe uma marca invisível Há uma marca invisível, em um livro invisível. escrita em um livro invisível. Você não vê, E você não lo vê, mas já está registrado o seu nome. pero tiene seu registro, em tu nome está registrado aí. Você já está salvo pelo Senhor. E você é salvo por el Senhor. Porque quando você confessa Jesus Porque quando tu confessas a Jesus e o aceita e o aceita como o Senhor da sua vida, como Senhor e Salvador de tu vida, o seu nome é escrito no livro da vida. tu nome é escrito no livro da vida. Já podemos festejar. Ou seja, já podemos celebrar com isto. Já podemos nos alegrar agora. Podemos alegrar-nos nesse momento por isto. Fomos salvos pelo Senhor. Somos salvos. Pertencemos a Ele. Pertenecemos ao Senhor. E certamente Ele vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida. E certamente Ele se vai encargar de todos os detalhes de nossa vida. Fique tranquilo. Tenha paz. Como Deus abençoou Jacó, Como Deus bendijo e prosperou Jacob, usando de atitudes utilizando atitudes que produzem bênção na vida de um homem. Utilizando atitudes que produzem bendição na vida do homem, do ser humano. Fé, fidelidade, fidelidade, perseverança. Deus vai usar essas atitudes na sua vida Deus se vai utilizar dessas atitudes em tua vida para marcar a tua história para marcar tua história com as bênçãos de Deus. com as bendições que vêm de parte dele. Amém? Amém? Existem coisas que só Deus faz. que solamente Deus pode fazer. Mas existem outras coisas Pero existem outras que nós precisamos fazer. que nos toca a nós outros fazer. Faça como Jacó a sua parte. Haga como Jacó. Jacó hizo sua parte. Não olhe para trás. Não mire hacia atrás. Não desista. Não desista. Avance. Camine hacia adelante. Porque servimos a um Deus Porque nós outros servimos a um Deus que é fiel. que é fiel. E eu abençoo a tua vida agora usando a autoridade. E eu quero utilizar a autoridade que Deus me ha dado para bendecir tu vida. Eu abençoo a tua casa. Eu bendigo tu casa. Eu abençoo a tua família. Bendigo tu família. E eu profetizo E eu quero profetizar a materialização a materialização
dos milagres de Deus de los milagros de Dios na tua história, en tu historia, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Quero agradecer a todos Quiero agradecer a todos pela oportunidade me dada por la oportunidad que me han dado através da vida do pastor Pedro a través de la vida de Pastor Pedro neste domingo. en ese domingo E dizer ao pastor Pedro, y decir al Pastor Pedro, sim, que terça-feira você tem compromisso comigo no Brasil. el pastor está diciendo que tengo un compromiso con él porque martes voy a predicar en Brasil. Nós vamos falar sobre o aplicativo Zoom, Vamos hablar a través del aplicativo Zoom, diretamente para os irmãos aqui da igreja. directamente para los hermanos de la Iglesia Bautista Misionera de São Paulo. Sou muito grato a todos vocês. Muy agradecido estoy por todos los hermanos que ahí están. Peço oração a vocês aí da Costa Rica, Les pido que oren por nosotros ahí, pela nossa igreja aqui, por nuestra iglesia, pelo meu ministério, por mi ministerio, para que Deus abra as portas para que Dios siga abriendo puertas e nos renove, y nos traga siempre un renuevo, para que continuemos pregando a palavra do Senhor. para que podamos seguir predicando la palabra del Señor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. ¿Quiere hacer una oración por el pueblo? Agora, Sí, puede ser. vou orar por todos vocês nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Señor em Dios y nome do Padre, meu Senhor Jesus, en el nombre de Jesús, eu peço nesse momento le pido, Señor, en este momento, por todos os irmãos da Costa Rica, por todos los hermanos de Costa Rica, da igreja, de la iglesia, onde o pastor Pedro é ministro, de la iglesia Oasis de Fe, e por todas as denominações y por las demás iglesias que testemunham o nome de Jesus. que dan testimonio del nombre de Jesús. Peço pelos amigos Le pido, Señor, por los amigos e familiares y familiares que estão nos acompanhando nesse momento que están conectados con nosotros en este momento e que virão conectar depois. y que más tarde van a ver ese video. Que o Senhor os abençoe, Pai. Que el Señor los bendiga, Que o Senhor os fortaleça. que el Señor traiga sobre ellos una fuerza. Se onde houver uma doença, Donde hay alguna enfermedad, que saia nesse momento em nome de Jesus. que salga en el nombre de Jesús en este momento. Que o Senhor abra as portas. Que el Señor venga a abrir puertas, Que libere os milagres que haya una liberación de milagros sobre todos os nossos irmãos sobre todos nuestros hermanos nesta manhã em nome de Jesus. en esta mañana en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Gloria a Dios. Glória a Deus. Amén. Amém. Muy agradecido, hermano Paulo. Gracias por esta palabra tremenda. Es una gran bendición. Estoy seguro que el pueblo que está conectado aquí, hay varios comentarios aquí de gente tremendos, de varias iglesias incluso. Várias igrejas, a igreja do Senhor, verdade? Conectados, escrevendo coisas e saludando e fazendo comentários, é dizer que a palavra les chegou ao coração. Amém? Esse que é tremendo, saber que a palavra alcançou o que Deus havia declarado e enviado para isso. A palavra chegou ao coração. Quero agradecer sua vida, amém? Estou com o compromisso de martes estar predicando em Brasil, amém? Eu sei que será um tempo precioso de parte de Deus, em que Deus vai falar como Ele sempre decide falar, verdade? Vai ser algo de bendição, amém? Quero bendizer os hermanos que estão conectados aqui. Quero deixar-lhes uma adoração. Me vou a sair de la pantalla, pero vou deixar uma adoração por alguns minutos para que os hermanos quizá estão aí orando nesse momento, agarrando aí essa palavra que foi sembrada no nosso coração e orando, porque essa é a intenção, essa é a direção de Deus. Você escuchou na palavra? Bueno, não basta escuchar. Agarra essa palavra e esteja remoendo, hablando, conversando com Deus, orando em cima desta palavra. Ponga uma oração sobre esse mensagem que acabamos de escuchar. E esta oração vai fortalecer, vai engrandecer, vai dar maior vigor a esta palavra em tua vida. Amém?
Então, se mientras está aí orando, por alguns minutos eu vou deixar uma canção aqui. Hermano Paulo, Deus lhe bendiga, amém? Deus abençoe desde Costa Rica, Brasil. Deus bendiga minha nação, amém? Glória a Bendiciones. Deus. Deus abençoe. Dispuestos a